Amém. Graça e paz. Boa noite. Boa noite, irmãos. Tudo bem? A paz do Senhor, em nome de Jesus. Que bênção que você está aqui hoje na casa do Senhor. Bom é estarmos aqui, engrandecendo o nome do nosso Deus, entregando o culto ao Senhor, um culto racional. E em nome de Jesus, que o Senhor possa edificar-nos com a sua palavra. Amém? Desculpa a voz anasalada. Eu estou saindo de uma gripe, então às vezes pode ser que eu dê uma tossidinha assim, de leve, sabe? Mas eu não poderia deixar estar no altar do Senhor, pois o altar do Senhor é a nossa força, a nossa cura, e é daqui que flui as bênçãos do nosso Deus. Amém? Amém? Então, vamos louvar o nome, vamos glorificar o nome do Senhor e ler a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo do 1 ao 18. Amém? Você pode acompanhar no telão. Nós temos Bíblias aqui também, ali na frente do saquitel. Amém. Diz assim. Essa versão mesmo, isso. Diz assim, versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem é, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque faziam essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Curva a sua cabeça e vamos entregar esse período de palavra, de ensinamento ao Senhor nosso Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, te louvamos por estar na tua casa, Pai. Te louvo por estar no teu altar. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade, e que tu venhas, Senhor Deus, a usar a minha vida como lhe apraz.
Que o Senhor venha guardar, Pai, cada coração, cada entendimento, Pai, de cada um de nós, para que nós possamos, ó Pai, nesta noite, nos desenvolvermos na Sua palavra. Pai, a Tua palavra, ela nos limpa. A Tua palavra, ela nos cura. A Tua palavra nos liberta. Ela nos restaura. Ela é fogo. Ela é unção. Ela é poder. Ela é autoridade. E na autoridade do Teu santo nome, da Tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai, opera maravilhas em nosso meio. Eu te peço, te pedimos, Pai, pois Tu és o Deus de maravilhas e sinais. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Amém. O Senhor Jesus, Ele estava voltando da Galileia, onde Ele fez alguns milagres por lá. E ressuscitou até uma pessoa, né? Uma pessoa que estava quase para morrer, e ele levantou, que era um servo do centurião. E ele saiu da Galileia e foi até Jerusalém. E lá em Jerusalém, no período que ele foi, estava tendo uma festa lá. E Jesus resolveu entrar, e havia, no local onde Jesus entrou, um tanque, que era próximo a porta que é chamada, né, a porta das ovelhas, que até hoje existe a porta das ovelhas em Jerusalém, e o tanque também, só que o tanque hoje está desativado, né? E nesse tanque havia uma multidão. Imagine só, em um tanque, eu aí até estava tentando resgatar uma imagem da internet para mostrar para vocês, só que não tinha qualidade, então não ia dar para enxergar assim bem. Mas esse tanque, ele tem 13 metros de profundidade, o tanque de Betesda. E as pessoas que precisavam de viver uma cura, elas desciam 13 metros de profundidade. Porque assim, é como se fosse um abismo, é 13 metros e lá tem uma rodinha assim, que é onde tinha água, era o poço. E essas pessoas desciam para lá e elas ficavam lá esperando. Não importa o tempo que precisasse esperar, eles ficavam lá esperando. Né? Esperando o quê, pastor? Esperando porque de tempos em tempos, um anjo descia até aquele tanque e tocava nas águas e agitava as águas. E quando o anjo agitava as águas, a primeira pessoa que conseguisse entrar no tanque, ela era curada de qualquer doença que ela tivesse. E assim acontecia, de tempos em tempos. Né? Só que o Senhor Jesus, ele foi até aquele local, naquele dia, não por acaso, não só para, eu vou dar uma passadinha lá, não. Jesus tinha um propósito, quando ele foi até aquele tanque. Agora imagine o Senhor Jesus passando pela porta das ovelhas, e entrando, descendo aquela profundidade, 13 metros, para olhar para aquela multidão. E já a palavra diz que Jesus ficou olhando, avaliando, e chamou a atenção um homem. Aquele homem, ele estava enfermo há 38 anos. Imagine só, como ele desceu naquela profundidade. Imagine, não sei, a palavra não diz se ele recebeu ajuda de alguém, se ele saiu rolando, né, caindo, não sabemos. Mas ele estava lá e há 38 anos ele estava enfermo. Ele estava esperando, como aquela multidão, esperando viver ou tomar posse daquela cura, daquela enfermidade. Por onde o Senhor, ele andou como homem na terra santa.
Ele foi como a profecia sendo cumprida. Naquele lugar que se chama Betesda. O nome Betesda, ele significa casa de misericórdia. E naquele lugar, casa de misericórdia, a própria misericórdia em carne se manifestou para anunciar e decretar um tempo, espiritualmente falando, onde não haveria mais a necessidade da espera de algo que às vezes muitas pessoas lá dentro não conseguiriam viver. Mas a misericórdia, que é Jesus, veio em carne para cumprir a vontade do Pai. Não só para com aquele homem que precisava de um encontro de cura, de um encontro com as águas que eram muito mais do que as águas em um tanque, mas eram as águas vivas. Aquele homem não imaginava que ele estava esperando por uma manifestação de uma água física, mas Jesus, a água da vida, iria se encontrar com ele. Talvez você hoje esteja em alguma área da sua vida como aquele homem, talvez muito tempo esperando, talvez muito tempo olhando ao seu redor, contemplando algumas bênçãos, sim, a misericórdia do Senhor, sim, porque o Senhor é misericordioso, é bom. Só que aquilo que é o essencial, você vem esperado há muito tempo. E talvez você esteja como aquele homem, como a palavra do Senhor diz, lá no verso 5, verso 7. Verso 7. Quando Jesus chamou ele e perguntou: você quer ser curado? Aquele homem falou: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Talvez aconteça isso hoje. Você venha esperado pessoas resolverem a situação, esperado situações acontecerem e colocado a sua esperança, a tua fé naquilo que é o que você enxerga. Só que hoje o Espírito de Deus, ele vai abrir os olhos do nosso entendimento, do teu entendimento, para você começar a enxergar que o nosso Deus, ele não tem limites. Que o Senhor Jesus, ele vai agir sim na tua vida, mas de uma forma diferente. Todas as vezes que nós colocamos o poder de Deus em uma caixinha e falamos: Deus, eu quero viver esse milagre, mas tem que ser desse jeito. Né? Às vezes a pessoa age assim. E o que acontece? Ela vive uma vida paralisada. Ai, eu quero que seja dessa forma, desse jeito, tem que ser assim. Não, eu quero dizer em nome de Jesus que o Espírito Santo vai alargar o teu entendimento para você entender que Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias. Amém? Levanta a sua mão e diga assim: eu recebo o extraordinário de Deus na minha vida, em nome de Jesus. E hoje nós vamos receber revestimento espiritual para nós vivermos a manifestação do poder de Deus em cada área da nossa vida. Vamos receber 5 revestimentos. E o primeiro revestimento que o Senhor vai derramar sobre a tua vida, sobre a minha vida, é o fortalecimento e o revestimento de limpeza e santidade. Amém? Glória a Deus. Os estudiosos judeus, eles dizem hoje, né, que as águas daquele tanque, elas eram reservadas naquele tempo para a limpeza. Os sacerdotes, as pessoas que trabalhavam no templo, desciam lá
para pegar as águas e usar para limpar as ovelhas antes de entregar as ovelhas ao sacrifício, né, ao holocausto que havia todos os dias, né, na sinagoga. E aquele tanque, ele era também reservado para isso. E hoje o Senhor Jesus, ele vai derramar o revestimento e as águas espirituais para limpar corações que estão aqui nesta noite e que ouvirão essa palavra em nome de Jesus. O Senhor, ele vai limpar corações, vai estar limpando, está revestindo, está nos revestindo de vestes espirituais. E a santidade do Senhor vai ser estabelecida em cada coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Em nome de Jesus. Ainda que seja necessário descer, né? Como aquelas pessoas desceram tão profundamente, que representa até um ato até de humildade, né? Se for necessário você se humilhar na presença do Senhor. Se é necessário se humilhar, se humilhe na presença do Senhor. Mas receba da santidade que vem dele. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Tem muitas pessoas que eu conheço que às vezes perguntam, falam, pastora, mas tantos anos eu não tenho vivido muitas coisas que eu tenho orado, né? E aí eu falo, você está seguindo a tua vida em santidade ao Senhor? E a maioria dessas pessoas fala, não, eu tenho que me consertar em algumas coisas, né? Então às vezes a gente espera do Senhor algo que primeiramente a gente precisa alinhar dentro de nós para que o Senhor realize. Amém? Receba em nome de Jesus o revestimento, a limpeza que está no nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, o Senhor está e nos revestirá de fé. Amém? Versículo 5 ao 7. Diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo a ele deitado e sabendo que ali estava há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto vou, desce outro antes de mim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ainda que você esteja vivendo um momento, uma situação difícil em alguma área da sua vida, e até mesmo como aquele homem estava acostumado a estar lá, sem receber nenhuma intervenção, e assim ele se acostumou e Satanás já tirou dos olhos dele, tinha tirado dos olhos dele a esperança, a fé, que ele pudesse ser realmente curado. E talvez você tenha até escondido alguns sonhos, enterrado alguns sonhos, enterrado até algumas orações, desistido até de orar. Talvez você esteja até pensando, eu acho que Deus não quer fazer. Eu acho que não é a vontade de Deus fazer. Porque se Deus quisesse fazer, Ele já teria feito. Só que eu te pergunto, você está perseverando na promessa? Você está perseverando nas orações? Porque a palavra do Senhor diz, pedi, pedi, e ser-lhe-á dado. Buscai, buscai, e ser-lhe-á encontrado. Batei, batei, e abri-se-vos-á. O Senhor, Ele te reveste de fé. A fé é a certeza que o Senhor fará. E assim, nós precisamos agir, orando, perseverando, crendo, ainda que seja algo mais difícil que possa acontecer. Mas se Deus colocou
a promessa no teu coração, se Deus colocou esse desejo que você tem de viver esta bênção, e Ele confirmou que Ele faria, o Senhor não é homem para mentir, e nem é filho do homem para se arrepender. Então seja renovado na sua fé nesta noite. Levanta a sua mão e receba em nome de Jesus a fé. Oh, pastora, mas como eu posso fortalecer a minha fé? Vamos lá em Hebreus capítulo 12. A partir do Hebreus 12, 2. Hebreus. Será que eu anotei errado? Deixa eu ver. Não. Tá certinho. E olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador da fé? Jesus. O qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à direita, à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando a vossa alma. Amém? O Senhor, Ele é o autor da fé. Ele é o consumador da fé. Pastora, como eu posso fortalecer a minha fé? Peça ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, assim como aquele homem, né, que pediu para o Senhor curar a filha dele, curar o filho dele, o melhor, o filho, ele tinha ataques e aí ele era jogado no fogo, jogado na água. E aí Jesus falou, você crê que eu posso curá-lo? E aí aquele homem, sinceramente, ele falou, Senhor, eu creio, mas eu quero que o Senhor aumente a minha fé. Ajude a minha fé. E o Senhor, Ele está nos batizando nesta noite, com um batismo de renovação da nossa fé. Você não vai viver daquilo que você está vendo. Você não vai ficar, muitas vezes entristecido com aquilo que está acontecendo, aparentemente negativamente com a sua vida. Porque a vida, tudo na vida, ela passa, mas a palavra do Senhor jamais passará. A promessa do Senhor jamais passará. Esse tempo que você está vivendo hoje pode não te ser favorável, mas comece a profetizar e enxergar com os olhos da fé, porque o Senhor, Ele te renova em nome de Jesus. Aleluia, amém? Então levanta a sua mão e diga assim, Senhor Jesus, me revista com batismo de fé, renova a minha fé, eu quero enxergar conforme a promessa, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Terceiro revestimento, se revista das forças que vêm de Deus, das forças que vêm do alto. Amém? João, vamos lá voltar, João 5, versículo 8 e 9. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Verso 9, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Assim como aquele homem imediatamente se viu curado, se levantou, se pôs a andar, o Senhor Jesus, Ele nos diz, Ele te diz, se levante espiritualmente. O Senhor Jesus te fortalece, receba as forças. Levante, fique de pé no teu lugar agora. Isso. E receba as forças que vêm de Deus. Receba a força que vem do alto. O Senhor Jesus te fortalece. E em nome de Jesus Cristo, se levante, caminhe em nome de Jesus como ato de fé. E verás a glória do Senhor. Amém? Esse foi um ato profético.
E que em nome de Jesus você levante mesmo para viver a unção e o poder do Espírito Santo. Quarto revestimento. Revista-se da autoridade em meio à apostasia e incredulidade. Verso 10 ao 13. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus lhe havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Volta no verso 10, por favor, pastor. Olha só, que loucura, né? Com certeza, aqueles judeus, eles viam aquele homem paralítico naquele tanque. E aí, ao invés deles enxergarem o milagre, eles falaram: por que você está com leito na mão? Hoje é sábado, não é dia de carregar o leito. É até cômico, né? Você não pode carregar esse leito, hoje é sábado. Só que aquele homem testemunhou, verso 10. Verso 11, perdão. Verso 11. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. E mesmo assim, aqueles homens não conseguiam enxergar a grandeza de Deus. Às vezes, vão aparecer pessoas que vão olhar para a sua vida e vão abrir a boca só para tentar te colocar de volta no lugar da tua acomodação, da tua paralisação. Porque elas não conseguem enxergar a grandeza que há, a grandeza e o milagre de Deus que há dentro de você. Como o bispo falou, né, no culto, nos cultos, ele falou: às vezes a pessoa, ela olha para você, você não imagina que você é um milagre, que você é um testemunho. Às vezes você está andando assim no seu bairro, você olha para as pessoas, você cumprimenta, só que as pessoas, elas começam a enxergar em você algo diferente. Elas começam a enxergar que em você há algo diferente, que é o poder de Deus. Mas mesmo assim, espiritualmente, elas acham que o que você tem é algo que pode confrontar a vida dela, que pode desanimar a situação que ela está. Porque tem muitas pessoas acomodadas, né? Muitas pessoas que olham para alguém que está prosperando, que está sendo abençoado, que tem saúde, né? Que está vivendo um momento da bênção de Deus, e elas, ao invés de se alegrar, glorificar a Deus, elas desprezam. Elas desprezam a grandeza de Deus. Mas o Senhor está te dando a sabedoria e a soberania para se fortalecer em autoridade, para testemunhar o milagre do Senhor todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, você não vai se enfraquecer, se desanimar por aquilo que muitas vezes tentam falar contra a tua vida, mas você vai se levantar em autoridade para testemunhar que o Senhor tem feito grandes obras sobre a sua vida, casa e família, em nome de Jesus. Quinto e último lugar: seja revestido contra as obras do pecado. João 5,14 diz: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Jesus não julgou aquele homem, Jesus o curou, mas depois da cura, Jesus advertiu ele. E ele entendeu que aquilo que ele estava enfrentando
tantos anos era algo que ele tinha aberto uma brecha e feito com que ele ficasse naquele lugar tantos anos. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele está e ele estará revelando aos corações aquilo que muitas vezes aconteceu há tantos anos. Palavras que foram lançadas sobre a tua vida, ou palavras que você liberou, ou atitudes que você agiu e que muitas vezes tem paralisado algumas áreas da sua vida, que tem muitas vezes travado algumas situações. E hoje o Espírito de Deus deseja o quê? Deseja que haja a liberação, que você venha liberar a sua vida e que todo o peso do pecado, todo o peso da acusação venha cair por terra e que você possa ter discernimento espiritual e seguir a sua vida em retidão na presença do Senhor, para que você possa viver o seu milagre em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos agora. Aquele homem, ele aprendeu na pele o preço do pecado. Ele entendeu que o melhor era obedecer. E hoje, em nome de Jesus, que você possa olhar para dentro de você e que você venha agora a pedir ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, a falar ao Espírito Santo de Deus, mostra para mim se há alguma pendência, se há algo que eu preciso nesse momento me corrigir, se há algo que eu preciso nesse momento pedir perdão ao Senhor, me arrepender. Meus irmãos, muitas vezes a gente faz alguma coisa que entristece o Espírito Santo, e aí você vai empurrando com a barriga, mas hoje é um momento onde o Senhor está te confrontando sim, não para te acusar, mas para dizer, você precisa resolver essa situação na sua vida. Você precisa renovar a sua aliança na minha presença. Você precisa fechar as brechas nesta noite, para que eu te revista do novo homem espiritual, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós oramos agora. Comece a orar, comece a pedir ao Senhor para Ele te revelar, para Ele te mostrar. Se há alguma coisa encoberta, se há algo que você deixou passar por anos e anos e anos, mas em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo de Deus quebra esse jugo da sua vida. Hoje o Senhor Jesus te libera a sua vida para que você viva um tempo novo. Assim como o Senhor Jesus falou para aquele homem, se levante, levanta, toma o teu leito, anda. Assim o Senhor te diz nesta noite, levanta-te na autoridade que eu te dei. Levanta-te, se revista do novo homem. Levanta-te, se revista, se limpe espiritualmente, tenha sua vida em santidade, limpe-se agora. Como a palavra do Senhor diz, aquele que está sujo vai se sujar, mas aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Talvez você esteja mesmo nesse momento no período de consagração, no período de arrependimento, então se limpe-se mais ainda, em nome de Jesus. Se revista da fé que vem de Deus, comece a orar, comece a buscar ao Senhor agora, fique de pé no seu lugar, e em nome de Jesus, tenha o seu particular com Deus nesse momento. Diga para Ele, Senhor Jesus, ajuda a minha fé, fortalece-me, Senhor, levante um clamor, peça para Deus forças. Meus irmãos, estamos vivendo um momento de frieza no mundo, frieza espiritual, apostasia. As pessoas, elas não querem mais buscar ao Senhor. As pessoas, elas não querem mais pagar um preço espiritual. As pessoas, elas não têm mais vontade de falar com Deus, de abrir a sua boca e falar. Isso é apostasia. Se levante agora, põe em nome de Jesus a sua vida em ordem na presença do Senhor. Coloque a sua vida
vida, consagrando toda a área da sua vida diante da presença do teu Deus. Como o Senhor poderá fazer o milagre do Senhor se não há a consagração do coração, se não há a força que vem de Deus, se não há fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está, o Senhor Jesus está agora, assim como naquele dia ele estava naquele tanque, contemplando a multidão, enchendo, buscando um coração que pudesse receber uma palavra, receber a sua cura. Assim o Senhor Jesus hoje olha para nós e quer enxergar dentro de nós a fé. Receba a autoridade do Senhor Jesus, receba a santidade, receba as forças que vem do alto. Comece a orar. Se você é batizado no Espírito Santo, meu irmão, você deveria já estar falando em línguas aí, em nome de Jesus, dando lugar. Em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus está aqui, porque o Rei dos Reis está aqui, porque a misericórdia de Deus está aqui, porque a salvação está aqui, porque o Cristo vivo está nesse lugar e Ele deseja te tocar. Temos orado pela igreja do Senhor, os pastores têm orado pela igreja do Senhor, pela sua vida, meu irmão, e você precisa se levantar agora para guerrear também. Porque o Senhor Jesus, Ele olha para ti e Ele quer que você se levante agora para viver o teu milagre. Querido Deus poderoso, levantamos sim as nossas mãos e declaramos, Pai, a tua unção, a tua autoridade caia sobre as nossas vidas, Pai. Recaia sobre nós sim a sua unção, a tua santidade, a tua fé, o revestimento, Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Venha, Senhor, aumentar. Tira toda a incredulidade do coração, tira tudo aquilo que são as palavras, Senhor, diagnósticos, palavras muitas vezes de chefes na empresa que tenta até mesmo desanimar, esmorecer, todas as palavras que muitas vezes até são proferidas por familiares que tentam muitas vezes até desanimar, entristecer. Em nome de Jesus eu declaro que nenhuma dessas palavras vão mais ter lugar na sua vida. Na sua vida vai ter apenas a palavra, o lugar para a palavra do Senhor, para a promessa do Senhor. Em nome de Jesus, abra a sua boca e em nome de Jesus o Espírito Santo vai encher. Em nome de Jesus, seja revestido no novo homem espiritual, revestida da nova mulher espiritual. Receba o renovo do Senhor, receba a cura interior, espiritual, emocional. Em nome de Jesus, o Senhor te dá vitalidade, o Senhor te dá alegria, o Senhor te derrama sobre você a disposição que vem do alto. Em nome de Jesus, todo o abatimento da alma venha ser quebrantado agora, destruído, expulso, denunciado em nome de Jesus. E receba o renovo do Pai das luzes, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Vamos ler o último trecho da palavra que está em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos,
obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão da verdade. Amém? Então, que você tome posse desta palavra, porque todos nós temos ao Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E que andemos segundo esta palavra, nos despindo dia após dia daquilo que é o velho homem que já foi morto nas águas do batismo, e que nós possamos nos levantar e nos revestir do novo homem criado segundo a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos, nesse momento, entregar a nossa oferta ao nosso Deus. Irmãos, faltam 3 dias para nós pagarmos o nosso aluguel, para nós cumprirmos e honrarmos com as despesas da casa do Senhor. Amém? Então, se você tem o seu dízimo a entregar, se você deseja entregar uma oferta à casa do tesouro, entregue, meus irmãos, em nome de Jesus, porque nós sabemos que há promessas para aqueles que entregam ofertas e dízimos na casa do tesouro, amém? E essas promessas não estão só em Malaquias 3, mas estão do começo até o fim da palavra do Senhor, amém? Levante o seu envelope ao alto, em nome de Jesus. Pai, consagramos a Ti as nossas ofertas, o nosso dízimo. Pedimos, Pai, que a Tua bênção recaia, Pai, sobre cada um do Teu povo. Derrama a Tua bênção, prosperidade. Derrama a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha derramar, Pai, as chuvas, Pai, a tempo, fora de tempo. Chuvas de providência. Que aquilo que muitas vezes alguns dos teus filhos estão até preocupados, Senhor. O que será? O que será agora nesse restante de mês? Porque eu já paguei todas as minhas contas e sobrou pouco. Senhor, surpreenda os teus filhos. Pois Tu és o provedor, Tu és aquele que nos provê, Senhor. Tu és aquele que abre portas, Tu és aquele que abre, Pai, e libera contratos. Tu és aquele, Senhor Deus, que faz nova todas as coisas. Então libera, Senhor, libera a provisão, como sinal do Teu favor. Olha para o coração do Teu povo, derrama graça, derrama autoridade. Eu abençoo como Tua serva, Pai, a vida de cada um dos Teus filhos. Declaro a provisão, prosperidade, abundância, e declaro que o Senhor vai abastecer os teus celeiros, e na tua mesa haverá fartura, nos teus celeiros, nos teus armários, na tua geladeira haverá fartura, abundância. Você comerá o melhor desta terra, pois é promessa, e assim se cumpra sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se você trouxe a sua oferta física, coloque aqui no gasofilácio. E se você desejar entregar uma oferta através do Pix, tem o QR Code nas paredes e na tela também a chave, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Quinta-feira nós teremos nosso culto da vitória às 8 horas, às 20 horas, e no domingo o culto da família às 18 horas, amém? Glória a Deus, fique de pé no seu lugar, vamos para os nossos lares. Levante a sua mão ao alto e repita com fé. Diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agindo Deus na minha vida, ninguém impedirá. Receba a bênção sacerdotal. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe,
Que o Senhor te guarde. Que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vai debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos.